Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje eu vou trazer para vocês o meu Nintendo 64 e a minha coleção de cartuchos do Nintendo 64. Então fiquem aí e vamos pro vídeo. Beleza então pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar o seu like. Pessoal, o Nintendo 64 foi um videogame que eu gostei muito na época. Ele tinha jogos muito legais. Eu tenho ainda o meu console que eu tinha naquela época até hoje, que era esse daqui, daquela série de sabores. Esse daqui, ele era o Jabuticaba, vocês podem ver que ele tem uma cor meio roxa, ele é transparente, é um console muito bonito. Inclusive eu acho esse design do Nintendo 64 um dos consoles mais bonitos que já teve. Tudo bem que hoje a gente tem consoles como o PlayStation 4, o PlayStation 5, que tem aqueles designs mega modernos, mas esse daqui eu acho um design tão bonitinho, tão... uma mistura de clássico com moderno. Mas pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui também os controles, ó. Tenho esse controle aqui azulzinho, que também é transparente. Eu tenho o controle mais clássico dele, que é esse cinza. E eu tenho dois controles desses da série de Jabuticaba também, da série de sabores. Dois transparentes também. Então eu tenho 4 controles do Nintendo 64, dá pra jogar um multiplayer aqui, hein? Esse daqui talvez é o jogo que eu mais joguei na minha vida do Nintendo 64, o Super Mario 64. E esse jogo eu também perdi as contas de quantas vezes eu já zerei ele. Peguei as 120 estrelinhas, abria todas as passagens secretas, eu zerava ele 100% esse jogo aqui. Jogo muito bom. E tem fases muito bonitas, é um jogo de aventura bem legal do Mario. Como as fases da areia, do gelo, aquelas fases que você entra ali por trás de uma parede, tem todo um lugar com água, é muito legal esse jogo. Mario Kart 64, jogo muito legal, muito divertido. Os jogos do Mario do Nintendo 64... você podia comprar de olhos fechados, que era muito bom. Diddy Kong Racing, esse jogo eu adorava, muito bom, muito clássico. Agora eu tenho aqui esse jogo também, o Donkey Kong 64, ele precisava de um expansor de memória para você conseguir jogar ele no Nintendo 64, que por acaso é esse daqui, eu tenho também, o expansor de memória do Nintendo 64. São peças hoje em dia já mais difíceis de se encontrar. Outros acessórios que eu tenho também o Rumble Pack, né, que fazia o controle vibrar em jogos de corrida ou em jogos que tinha esse recurso. E eu tenho também um Memory Card do Nintendo 64. Jogo do 007. Esse daqui é o do GoldenEye, da época ainda que o Pierce Brosnan era o 007. Esse jogo aqui do 007, O Mundo Não É o Bastante, eu e meus amigos adorávamos jogar ele em multiplayer. Então a tela se dividia em 4 e ficava um caçando o outro. Era muito legal mesmo. Quake 2, um jogo clássico também do Nintendo. Tony Hawk, um jogo de skate bem bacana, bem divertido. Agora aqui um jogo mais na pegada de terror, Resident Evil, bem naqueles começos ali de jogos de zumbis. Quem nunca jogou esse jogo e ficou morrendo de medo depois? Era um jogo bem legal. Era um jogo que era muito novidade na época, né? Então, molecada só falava nisso. Chopper Attack, um jogo muito legal. E o legal dessa época é que como ali nos anos 90, esses jogos aqui é meio ali 93, 94, até os anos 2000 mais ou menos, e nessa época a internet não era tão popularizada assim. Então na escola a gente conversava sobre esses jogos, tanto de Super Nintendo e Nintendo 64, eram esses os assuntos.
quando alguém não conseguia passar uma fase, não tinha o Google ali ainda pra gente sair pesquisando. Então era um trocando informação com o outro, ou então através daquelas revistas Game Player, aquelas revistas da Nintendo. E se muitas vezes não achava, tinha que ficar quebrando a cabeça na raça mesmo até encontrar. Star Fox 64, outro jogo muito legal do Nintendo 64. Eu gostava muito desse jogo. Aí vocês vão falar, mas você tá falando que gosta de todos, mas realmente eu gostava de todos. Esses jogos aqui, eu não tenho como dizer que tem um que eu não gosto. Esse daqui não tem, tá sem o rótulo, mas esse jogo aqui é aquele jogo da corrida de... Ah, eu esqueci, acho que é a corrida de pods do Star Wars. É pods que chama aqueles veículos do Star Wars Ameaça Fantasma que o Anakin dirige, né? Então é a corrida daquele veículo do Star Wars. Tem esse jogo aqui de corrida, MRC. Killer Instinct do Nintendo 64, outro jogo aqui bem bacana de luta. Mortal Kombat Trilogy do Nintendo 64. Os jogos do Mortal Kombat, tanto do Super Nintendo quanto do Nintendo 64, eu sou viciado em todos. Mortal Kombat 4. Esse jogo fez bastante sucesso na época. O Nintendo 64 ele inovou muito com essa ideia de 3D. Da Nintendo, eu acho que de console ele foi o primeiro console 3D, porque anterior a ele era o Super Nintendo que era em 2D. Então foi muito novidade assim na época, né? Aqui ó, Banjo-Kazooie, outro clássico da Nintendo. Tem outra aqui que chama Blast Doozer. Blast Doozer. Agora esse que eu vou mostrar pra vocês é um jogo que dispensa comentários. Zelda Ocarina of Time. Nossa, esse jogo é uma obra de arte. Isso daqui é uma obra de arte, pessoal. É uma fase mais linda que a outra. A história desse jogo é maravilhosa. A história em si do jogo, o caminho que ele percorre, os inimigos, fase a fase, os uniformes dele, aquela hora que ele tira a espada e se torna adulto. É um jogo lindo, lindo, lindo. Tem aqui o Zelda Majora's Mask. Olha esse cartucho dourado, que coisa mais linda. Simplesmente fantástico. E jogos de esportes, como eu adorava os jogos de esportes também do Nintendo 64, NBA. Muito divertido jogar com os amigos. Eu tenho aqui um jogo de futebol chamado J-League. É um jogo de futebol da liga japonesa. Também é um jogo... Eu adoro jogar os jogos de futebol do Nintendo 64. Agora, esse jogo International Superstar Soccer 64... talvez tenha sido o jogo que eu mais joguei da Nintendo 64. Pessoal, esse jogo eu jogava todos os dias, mas todos os dias com o meu vizinho lá em Araraquara. Quando eu morava em Araraquara, todo dia, mas todo dia, era sagrado. 7 horas da noite a gente se encontrava e jogava até por volta de 8h30, 9 horas. E isso ao longo de uns 2, 3 anos. A gente jogava muito esse jogo. Era muito viciado. Aí também tinha o International Superstar Soccer. Esse daqui é o 98, com o Valderrama na capa. Valderrama com sua cabeleira. E o FIFA 99. O FIFA 99 foi o primeiro jogo de Nintendo 64 que eu tive. Eu não gostava muito de jogar esse jogo porque o comando dele, ao invés de ser aqui, que eu gosto de jogar mais por aqui, ó, por esse lugarzinho aqui. Só que o FIFA tinha que jogar pela alavanca. E isso eu não gostava muito, porque eu tava vindo do Super Nintendo. E no Super Nintendo a gente tava mais acostumado aqui, porque não tinha alavanca, né? Então para você pegar esse jogo e jogar na alavanca, era muita diferença. E eu já estava acostumado demais aqui nas setinhas, então eu preferia muito mais jogar o Superstar Soccer do que o FIFA. Nessa época, né? Hoje em dia o FIFA evoluiu que não tem nem o que dizer dessa época, né?
Nessa época os gráficos eram bem mais quadrados, né? Não tem nem comparação você comparar com os jogos do FIFA de hoje. Mas é isso aí, pessoal. Deixem aí nos comentários também se vocês jogaram bastante o Nintendo 64 aí na infância, na adolescência de vocês, quais jogos vocês mais gostavam. E inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Também não esqueçam de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima e a gente se vê.